Nossa homenagem a Joaquim Simões Ribeiro, o Simões, da dupla Zezé e Simões. Aquele abraço da Rádio Cultura. Voltamos e sem mais delongas, de volta, sou eu, a Dani Biondo Crossetti, o nosso Café que se Dane, a nossa revista especialista em generalidades. Chegando aqui na Rádio Cultura AM930, também no Instagram, @radiocultura.arte, no YouTube, Rádio Cultura Curitiba, Facebook, radiocultura.arte, no comando dos botões do nosso bully borbulhante, claro, meu amigo Diogo Aco, e a gente vai aqui até as 3 e pouquinho, 3 alguma coisa, nesse papo muito legal. Hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, Dia de Zumbi de Palmares. Eu comecei um pouco diferente esse programa, mas não podia deixar de falar sobre esse assunto. Mas é claro, eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, com um assunto que não é menos oportuno, que é o espetáculo Raçudas. Eu tô aqui com a Saravi e eu tô aqui com a Sueli. E nós vamos bater um papo sobre esse espetáculo sensacional que está acontecendo. Vou ler um pouquinho sobre isso aqui para vocês. O projeto nasce de uma investigação autobiográfica sobre o lugar da mulher negra e indígena na sociedade brasileira contemporânea, explorando suas complexidades históricas e afetivas dentro de um país ainda marcado pelas contradições da colonização e da miscigenação, né? A Saravi, que apresenta o Raçudas nesse seu trabalho, em parceria com a diretora Sueli Araújo e a Pomero Gestão Cultural, que tem, de vez em quando vem coisa muito legal da Pomero aqui com a gente, bater esses papos, e eu quero recebê-las e acolhê-las, e claro que eu tenho muito mais para ouvir de vocês, para contar sobre esse espetáculo, história de vida e coisas que a gente estava falando lá fora. Hoje é um dia muito importante, de extrema relevância, né? Bem-vinda, Saravi. Bem-vinda, Sueli. E eu tô muito emocionada com vocês aqui hoje, porque trazer mulheres pretas, indígenas, assim como sou eu, como minha mãe, minhas avós, né? Essa ancestralidade pra gente discutir isso num dia como hoje é extremamente importante. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada. Eu sou Saravi, eu sou uma mulher negra, da pele parda, afro-indígena, nessa mestiçagem, nessa encruzilhada de racialidade. E boa tarde, ouvintes daqui da rádio, que está atingindo aí o Paraná, quase Santa Catarina. Dani começa com um texto muito paulada no dia de hoje, mas muito bem registrado, né? Das imagens que chegaram até mim hoje, o que me fica é o corpo do Renato fechando guarda, não querendo aquela briga, protegendo o companheiro dele que estava junto, e depois, quando ele teve que abrir, um soco que veio na minha cara. E hoje de manhã eu fiquei em prantos e compreendendo a luta do movimento negro brasileiro, dessa formação da negritude brasileira entre pessoas pretas e pessoas pardas, e ponto. Isso acontece em 2010 dentro do nosso país. Essa luta vem desde 1971. Em 1978, em plena ditadura militar, a gente tem a fundação do movimento negro brasileiro unificado. E só em 2010 a gente tem a lei do Estatuto da Igualdade, onde pela primeira vez no país o racismo é crime. Só em 2013 essa data do 20 de novembro foi atualizada para ser um feriado nacional. Só em 2021 ela foi atualizada como... e só em 2023 nós tivemos sancionada, onde marca a presença dessa data de hoje, dia 20 de novembro. Então, aqui em Curitiba é o segundo ano onde essa data ela é um feriado nacional, onde os trabalhadores descansam. E o que reverbera nessa data de hoje, né? Reverbera uma reparação histórica de toda a população brasileira negra, e também juntando negros e pardos, pretos e pardos, também temos esse trabalho brasileiro que foi dessa miscigenação colonial violenta. E somos os nossos corpos que são vistos dentro da sociedade. E esse soco que Renato levou hoje foi na minha cara, porque eu escutei
o osso dele ser trincado e vi o corpo dele em reação àquela discussão violenta no meio da rua, racista, né? Então, o nosso trabalho na Sueli fala sobre tudo isso atravessado, inclusive estatística. É uma aula, né, Su? Uma assembleia que a gente convoca as pessoas para se chegarem nesse trabalho que teve lei incentivo municipal e estadual, assim como política afirmativa da população negra. Então, assim, muitos são as conquistas que a população negra, nesse momento, depois também na abertura de um governo popular em 2010, a gente começa a revelar esse pertencimento árduo que já vem de uma luta das nossas antecessoras há muito tempo, né, Su? Sueli faz a direção e também faz a co-dramaturgia, né? A gente trabalhou junto há muito tempo e aí a gente se reencontrou agora nesse trabalho Raçudas. Coisa incrível. Eu fico pensando, né, esse dia de hoje, a importância desse dia. E daí a gente vê as fissuras que existem no nosso país, elas são enormes e a gente fala tanto, né? Ou tenta falar, ou tenta praticar a consciência da negritude na constituição do nosso país, na subjetividade do nosso país. E, no entanto, forças conservadoras tão daninhas ainda se mantém num lugar de capitão do mato, num lugar de senhorzinho, nas relações no espaço público, no espaço fechado. Então, com o que aconteceu com o Renato aqui em Curitiba, você tem uma dimensão do que é do trampo ainda que nós, enquanto sociedade brasileira, ainda temos a perseguir, a percorrer para tentar construir uma nação minimamente mais justa, minimamente mais respeitosa com todas as pessoas que vivem no planeta. E daí, nesse gancho, a gente está um pouco no lugar de Raçudas, que tenta olhar para esse lugar das complexidades que formam as relações interpessoais, as relações sociais, as relações de justiça, que ainda temos muito que conquistar e sim, precisamos talvez de não só um dia da consciência negra. A gente precisa de 365 dias de consciência negra. E isso sem contar, volto para a Raçuda, a ideia de agregar nessa construção de nação o povo da floresta, os indígenas, ainda que nós ainda nem conseguimos trazer para a vida do Brasil como uma nação que é miscigenada, mas que antes disso ela é extremamente violenta e colonizada, e é sobre isso que a gente está tentando falar. Muito importante, né? E eu estive numa escola fazendo uma palestra sobre direitos humanos e racismo e tudo mais, e daí foi me solicitado que eu falasse sobre xenofobia também, incluindo a xenofobia. E por incrível que pareça, entre pessoas jovens, quando eu falei sobre xenofobia, 3 pessoas se levantaram de uma forma assim muito violenta contra a minha fala, né? Mas eu tinha uma vaga de emprego, eu estava concorrendo e eu tinha mais formação, e daí uma pessoa de outra nacionalidade ficou com emprego. Aí uma outra mulher, eu fui fazer a segunda via da minha identidade e atenderam lá a estrangeira antes de mim e eu tive que voltar depois. E aí, quando eu comecei a argumentar com aquelas pessoas, chegou um momento que eles, claro que já não tinham mais argumentos sobre aquelas falas, né? Eu falei, se nenhum desses argumentos que eu dei pra vocês os convence, só vou te dizer uma coisa. Entre na pele dessas pessoas e pensa se por 1 minuto você queria estar no lugar dele. Você tem que sair do teu país. Você não tem o que comer no teu país. Você tem que ir para um país onde as pessoas te hostilizam, onde as pessoas não te querem, onde as pessoas te tratam como se você fosse um usurpador, uma usurpadora. Aí, se você conseguir pensar dessa forma, você vai ver que, além de, né,
sem pensar que você, de repente, estava concorrendo a uma vaga de emprego e a empresa preferiu o outro, ou se você foi preterido para fazer um documento, se com tudo isso não ia te doer estar nesse lugar. E essas pessoas se levantaram e saíram. Eram pessoas brancas, Dani? Da palestra. E o pior é que não eram pessoas brancas. Não eram pessoas brancas, eram pessoas pardas. Pra gente ver o nível de profundidade, o nível de necessidade que a gente tem desse embate, desse debate, dessa conversa todos os dias. Porque não eram. É pensar também como a miscigenação ela é violenta. E ela violentou corpos e ainda quis embranquecer esses corpos pardos. Estar oriçado dentro da sociedade com esse comportamento reativo é também uma resposta desses corpos que também sofreram essas reações no próprio corpo, né? Ninguém está dizendo aqui que precisa, né? A xenofobia também é uma discussão. Uhum. Mas no nosso país, dentro da nossa a tentativa de exercício de nação, a gente precisa reconhecer que, por exemplo, só em 2010 o racismo foi considerado crime. Sim. Só em 2010 os indígenas entraram no recenseamento social brasileiro como reconhecidos dentro de uma definição de raça ou cor de pertencimento. Pela primeira vez foi reconhecido indígena em 2010. Esse, inclusive, é o ponto de partida desse trabalho, desse espetáculo Raçudas, que a gente convida o espectador, né, convida o público, estão todos convidados a estarem na Alfaiataria, que é um trabalho, que é um espaço na Riachuelo, ali no centro de Curitiba, chama Alfaiataria, e o trabalho está de quinta a domingo, 19h30 e sábado e domingo às 16 horas. Também temos, nessa semana, audiodescrição, vai ter profissionais de audiodescrição e também Libras. Temos o sábado com Libras e a audiodescrição também é no sábado. Precisa só dar uma olhadinha assim para ver. Olha, e são tantos recortes, né? Porque daí a gente aproveitou, já falou de capacitismo, de misoginia, racismo, machismo, enfim. E aí a gente entra naquela coisa, né? Naquela situação. Tem aquela música do John Lennon que foi bem repudiada. Depois tem um livro do Malcolm Montgomery que usa a mesma frase, que diz que a mulher é o negro do mundo. Imagine o que é a mulher negra, então. Né? Pensar no Brasil. No Brasil. No Brasil. A gente se deparou com questões, por exemplo, fazendo esse trabalho, onde pessoas africanas não se reconhecem negras até chegarem no Brasil, pois nos seus continentes apenas africano basta, enquanto reconhecimento social, racial. E aqui no Brasil eles se descobriram negros. Então, a negritude brasileira, estamos em uma constante construção de se entender, inclusive quando faz esse chamamento para incluir pardos e pretos dentro da negritude brasileira, a gente também traz como pauta reconhecer quem são essas pessoas pardas, quem são essas pessoas que estão também organizadas socialmente, dentro da classe social, dentro do gênero, e pensar também as pessoas brancas se racializarem, para que também elas possam se colorir e também se reconhecer dentro desse lugar, né? Movimentos de pessoas pardas que não se reconhecem na negritude brasileira são pessoas brancas. Elas são pessoas que estão dentro dessa branquitude construída no Brasil hoje, em 2025. O recenseamento inicia no Brasil em 1872, Dani. Século XIX. Pouco antes da abolição da escravatura. Já estava feio para o Brasil ter esse comércio escravocrata. De pessoas, E aí eles fizeram um recenseamento e dentro desse recenseamento contabilizou-se 9 milhões de pessoas. Sendo que apenas 1 milhão eram brancas. Quem eram essas pessoas brancas? Tinha um recorte muito claro de classe, de gênero, de racial, né? Eram pessoas que invadiram e que tiveram comércios, que tinham valores escravocratas. Eles estavam tentando ver quantas pessoas brancas estavam nesse país. E 8 milhões eram pessoas pretas,
pardas e caboclas. Uhum. E 1 milhão apenas eram brancas. Logo na sequência, teve aquele convite brasileiro de trazer as pessoas europeias para vir trabalhar com terra. Uhum. Então, a gente tem uma população imensa que foi escravizada aqui dentro do nosso país, que vai tomar, ocupar os quilombos. A tentativa de sociedades autônomas. O Quilombo dos Palmares é um dos primeiros territórios autônomos do Estado. Eles não precisavam de nada do Estado. Eles tinham a própria agricultura, tinham a própria construção, a forma de educação, porque depois que a gente tem a velha república, a gente tem uma introdução de educação eurocêntrica no nosso país. Nesse projeto de embranquecer a civilização toda, a educação, cultura, não deixar as pessoas jogarem capoeira, não deixarem as pessoas negras, pretas, jogarem, né? Enfim, cerceou qualquer direito. Porque as pessoas brancas pensaram, bom, agora que eu paguei tanto por uma peça e agora eu vou ter que devolver, o Estado vai ter que me indenizar. Me indenizar. Olha as discussões que se passaram desse lugar, desse país. Então, Raçudas é evocação dessa história. O nosso personagem principal em Raçudas é Brasil. É Brasil, pra gente conversar sobre... É novo pensar sobre tudo isso, trazer essa reparação histórica. Está hoje em feriado, estamos aqui trabalhando dentro do programa Independente. Né? Porém, é feriado nacional. Sim. Isso tem um impacto. As pessoas estão na rua, as pessoas estão festando, as pessoas estão dançando nessa comemoração dessa... possibilidade realmente de liberdade e bem viver. Vai ter a Marcha das Mulheres agora, dia 25 de novembro, em Brasília. E é reparação histórica e bem viver. A última aconteceu há 10 anos atrás e agora, em 2025, tá nesse movimento. E muita luta, já há 1 ano dos diálogos para que a gente possa ir, agora, dia 25, marchar em Brasília por reparação histórica e bem viver. As mulheres, né? E eu vejo, né? Quando a gente olha censo, né? Recenseamento. E aí nessa palestra eu trago um pouco lá de dado estatístico e tal. E daí eu falo da diferença, né? Entre o censo de 10 anos atrás e o censo de 2022, das pessoas se autodeclarando pretas, pardas e indígenas. E isso também a gente consegue enxergar uma evolução social de reconhecimento, né? De que as pessoas começam a se reconhecer. No primeiro momento, sou um não branco, né? Sou um não branco, a gente já vê caindo por terra a palavra, o moreno, né? Não existe. Ou você é preto, ou você é pardo, ou você é branco, e a gente vive num país miscigenado. E me parece, nesses números, que as pessoas estão começando a compreender isso. Né? Eu fico pensando que a violência da branquitude, que está atrelado ao pensamento capitalista, que está atrelado a exercícios de poder, né? Foi tão violento no Brasil, que a população negra, por vários motivos, conseguiu se unir e se fortalecer cada vez mais. Né, as violências que a comunidade negra sofreu nesse país ainda tem muito para se dizer ainda. A gente ainda tem muito que conversar sobre isso. E esses cidadãos, que formam uma grande maioria, agora conforme o censo de 22, que são os pardos, que entram nesse lugar em que a negritude lhe foi negada, em alguns casos, lhe foi negada a aproximação com essas raízes, por conta, eu sempre atrelo isso ao pensamento capitalista que queria um branqueamento o tempo todo, que queria que essa população se embranquecesse, mas a gente não pode esquecer que essa população parda, ela é fruto de violências profundas, junto ali com a negritude, no sentido de que foram cooptados. A história nos prova isso. Eu costumo dizer que é muito diferente um cidadão, um senhor da vila, o padeiro,
transou com uma mulher indígena ou com uma mulher negra, que ele jamais vai assumir, este homem branco, ele jamais vai assumir, mas ele vê lá a sua filha passando com uma mulher, ele sabe que a filha é dele, ele nunca assumiu. Mas esta menina que não é preta, mesmo filha de uma mãe preta, ela não é preta retinta no ponto de vista da cor da pele. Socialmente ela é preta, sim, ela está ali naquela vida. Este cidadão, a ver passando, ele é aquele cara que vai dar um sapato para essa menina. E esse sapato para essa menina vai ser a possibilidade dela chegar lá na lanchonete, na prefeitura, e pedir um emprego e ter um salário. Então a situação é precária, é horrorosa, mas é justamente o racismo que vai fazendo essas divisões dos pardos. Quando a gente devia estar todo mundo junto, Sim. né? Se tem um desgarrado, gente, mas somos todos, de alguma forma, filhos de uma violência colonial. Que vai se mostrando nas violências sociais que esses povos vivem até hoje, né? Então, claro, se a gente vai pensar assim, olha, branco mais claro, branco mais preto, é a paleta, gente, né? Pelo amor de Deus, né? Onde a gente vai parar com isso? A briga é de todo mundo. Todo mundo, claro. E vamos pro segundo break, Diogo? Vamos pro segundo break, que daí depois eu vou passar uma imagem pra você colocar lá, que é uma imagem que me orgulha muito, que é da minha ancestralidade. Já a gente volta. Você sabia que a Lotopar, em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública, criou um canal de denúncia para o jogo ilegal? Agora você pode denunciar práticas ilegais pelo telefone 181 ou pelo site denuncia181.pr.gov.br na opção Jogo de Azar. A denúncia é anônima. Juntos, podemos ajudar a combater e impedir golpes e fraudes. Lotopar, jogo seguro e responsável. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Nos dias de tempestade, a Copel trabalha ainda mais para garantir que a energia não falte. Mas se precisar, você pode comunicar a falta de luz por SMS, WhatsApp, no aplicativo do celular ou no site copel.com. Para a sua segurança, fique atento aos alertas da Defesa Civil e não se aproxime de locais com postes danificados ou fios caídos. Faça chuva ou faça sol, o compromisso da Copel é trabalhar por você. Copel. Pura energia. De receita de crochê, a Michelle Bachelet. Cafexidane, a revista especialista em generalidades. Toda terça e toda quinta, das 14 às 15 horas, aqui na nossa Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Anjo Deus com uma espada entre as pernas, Diabo Rei em gravuras quase eternas. Aqui quem fala é o Cadu Lambac, primeiro guitarrista da Legião Urbana. Também estou na programação da Rádio Cultura 930. Se tiver sorte é por computador. Paraná, espelho para o Brasil. Orgulho da gente. A melhor educação do Brasil é a do Paraná. Aqui as crianças fazem 3 refeições por período nas escolas. O estado que mais implantou escolas cívico-militares no país. 312. E o que mais constrói casas populares no Brasil. 123 mil famílias já foram beneficiadas. Governo do Paraná. Terra de gente que trabalha e cuida. Todo empresário quer reduzir custos, não é? E sabe o jeito mais fácil? Se a sua empresa gasta mais de 5 mil por mês na conta de luz e faz parte do grupo A de consumo, como a minha, fale com a Copel para economizar até 35% e colocar energia no que importa, nos resultados. Ligue 41-3310-5800, chame no WhatsApp ou acesse copelmercadolivre.com. Copel, energia de sobra para acelerar o seu negócio. 2h43. Voltamos com o nosso Cafexidane. Se você tá chegando agora, a gente tá indo pro terceiro bloco do programa e eu tô aqui com a Sarave, tô aqui com a Sueli, a gente tá falando do espetáculo Raçudas, tá falando sobre classe, raça, gênero, né, e tudo aquilo que mexe com a gente, nesse nosso dia da consciência negra, de Zumbi dos Palmares, mas que a gente já reflete aqui que educação antidiscriminatória e antirracista tem que acontecer todos os dias. E a gente precisa fazer esse esforço social para chegar lá. Diogo, eu mandei uma imagem para você
E a hora que você colocar, você me avisa que daí eu vou falar um pouquinho dela. Que inclusive no recorte dessa imagem tem... então tá rolando. Que a gente... que eu tava falando aqui sobre ancestralidade e tal, né? E aqueles números do censo. Então essa é uma das telas que eu uso nas minhas palestras que eu falo sobre racismo. E nela tá lá minha vovó, Isabel, né? Que era uma cabocla, que teve 7 filhos, casou-se com um descendente de italianos e teve 7 filhos e criou essa família, que é a mãe do meu pai. Depois a imagem do meio, sou eu, a minha mãe e a minha irmã, né? A minha mãe é uma mulher de origem indígena, a mãe dela era uma mulher branca, mas o meu avô era um homem de origem indígena africana, nasceu entre o Espírito Santo e a Bahia, e ele tinha ascendência holandesa, por isso ele era um homem pardo de olhos azuis. A imagem do meu avô era uma coisa extremamente impressionante. É uma pena que a gente não tenha imagens que traduzam o meu avô como ele era. E a mãe da minha mãe, que era essa mulher branca, do cabelo liso, né? O sobrenome dela era Albino. Então, de ascendência portuguesa, para a gente ver o quanto a gente é um país miscigenado e o quanto não faz sentido, né? A discriminação racial aqui. Mas nesse nosso último bloco, eu quero que vocês falem bastante, divulguem bastante o espetáculo que está acontecendo lá na alfaiataria, né? O endereço, o horário e uma descrição sem spoiler, claro, porque as pessoas têm que ir lá assistir, do que é que elas vão encontrar lá no Raçudas. Bom, Raçuda, eu acho que a gente precisa só voltar um pouquinho. Saravi falou ali no início. Isso também é um encontro de duas mulheres pardas negras, de duas mulheres que trabalharam há 15 anos atrás a última vez. Uhum. E que eu gosto muito de pensar nisso, a vida dá muitas voltas, e nesse momento a gente se encontra também para falar. A Saravi me convida para acompanhar ela nesse trabalho, nessa função de direção, mas principalmente de parceria, para desenvolver um trabalho que estava no cerne de muitas das nossas discussões pessoais, de muitas das nossas percepções de que lugar eu estou na briga, na luta por direitos, contra o racismo, contra o machismo, de que lugar essa voz que a gente pode colocar, porque por conta do tamanho da miscigenação, as subjetividades, as experiências de negritude, elas são muito diferentes. Elas se manifestam de forma diferente. O impacto da branquitude no pardo é muito maior do que na negritude, que consegue se pôr sem tantos assédios sociais mesmo, ideológicos. Então, eu acho que Raçudas, em primeiro lugar, ele é isso. Ele é um encontro de mulheres que estão vivenciando questões sobre racialidade em momentos diferentes da vida, mas que se cruzam para tentar olhar para isso. Isso não quer dizer, a gente coloca muito a ideia de pardo, as ascendências indígenas, negadas, escondidas, pertencimento indígena dificílimo da gente conseguir se aproximar. Então, ele é praticamente esquecido, e a nossa herança negra em corpos pardos, em corpos que não se identificam com a branquitude, obviamente, mas que também não pode ocupar o lugar de pessoas, porque também não vivem a violência de ser negro retinto. Então, mas existe uma experiência, uma vida, um tipo de experiência que está acoplada, que é construída socialmente, politicamente, sobre os corpos pardos, para dizer que a gente está junto na mesma luta. No entanto, as experiências de negritude, elas não são iguais, e elas também precisam ser tratadas, vistas, né, para que a gente se fortaleça junto. Acho que
Para começar, eu acho que é isso sobre Raçuda, esse percurso. A partir disso, como a Saravi já falou, a gente se depara com uma tabela, a gente se depara com experiências pessoais. Saravi traz muito da vida dela do Mato Grosso do Sul. E aí a gente vai fazendo esses cruzamentos entre nossas heranças indígenas e as nossas heranças negras. E chegamos a um lugar de de visões de mundo muito diferente daquelas que o patriarcado construiu, que o capitalismo construiu para nós. Então a gente tenta voltar lá atrás para ver o que nos resta ainda para trazer para hoje, porque é hoje que a gente vive. E como que a gente opera essas memórias que a gente tem das nossas avós, da forma como que lidava com a natureza, com o mundo, com a fé, para trazer isso para nós, para pensar a partir de uma ideia de cosmovisão, sim, a nossa como herança principal recebida. Muito bonita bom. essa fala. Muito obrigada. Belas palavras aí dessa construção desse trabalho. Me veio durante a sua fala uma conversa do Nego Bispo, que é um homem do quilombo lá no Piauí, e ele diz assim que ele é contracolonial, porque o decolonial é quando o que é colonial já se infiltrou nas tradições. E nele, dentro do quilombo dele, do lugar dele, de onde ele fala, do tempo de vida que ele tem, das construções de nutrição social, familiar que ele tem dentro do quilombo, ele diz que não entrou, ele é contracolonial. Então, dessa pureza, esse corpo atravessado por essas ancestralidades e também pela violência colonial, já não consigo mais, porque fui também cooptada por essa violenta embranquecimento, miscigenação, esse espaço político. Eu sou uma mulher do final da década de 70, então a luta familiar para que adentrasse aos lugares da branquitude era imensa, inclusive de não conseguir se reconhecer. Isso que você traz, né, Dani, sobre o que é moreno, né, essa tentativa de ter outras cores. Que eu venho de um estado onde existe um tapete do agronegócio que abafa toda e qualquer cultura originária, ou até de outros estados que pudessem, inclusive Minas Gerais. Mato Grosso do Sul faz 7 fronteiras, uma delas é Minas Gerais. Então, esse tapete do agronegócio, ele abafa. Ele é muito frágil, Dani. Porém, ele é muito rápido, ele tem muito dinheiro, então ele é reposto muito rapidamente. Quando a cultura começa a trazer, ele abafa de novo, né? Então, é uma luta. A gente teve agora, semana passada, um ataque à terra de retomada originária do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem 8 etnias, mais de 149 aldeias. Então, é um estado do povo do mato mesmo, povo da floresta. E essa miscigenação dentro dessa cultura, tanto afro-indígena que a gente tem dentro do estado do Mato Grosso do Sul. E foi alvejada essa retomada, essa terra da retomada. E um dos líderes é atacado, né, com um tiro na cabeça, né? Essa semana agora, né? Guarani Kaiowá. E é isso. Outras pessoas ficaram feridas. Então, os ataques, eles ainda existem, assim como existia em 1500. Essa falta de dignidade, de olhar o outro enquanto cultura originária, donos daquela terra, a demarcação que aconteceu agora em 10 terras por conta da COP30 que está acontecendo agora no país, são lutas, são reverberações dessas lutas que os quilombos já tiveram também. Também essa luta vem se agregando. Então, Raçudas, ela fala desse Brasil nosso, de cada dia, e com essa skin nossa de 2025. Eu sempre brinco, né? Quando a gente tá falando sobre assuntos de raça, de cor, de pele e tudo mais, né? Eu sempre brinco assim, falo assim, gente, eu tenho uma questão, que eu sou muito branca para ser preta e eu sou muito preta para ser branca. Esse é o lugar da pessoa parda, né? E esse é o lugar da pessoa parda também nos espaços de luta.
Porque muitas vezes não é outorgado esse lugar de fala. E né? é também bastante efetivo esse comportamento, né, Dani? Porque é isso, né? A população negra, preta, se posicionando, aí o povo indígena, e quem ainda estava meio tonto, não sabendo direito como se autodeclarar, começa a entender onde eu estou, né? Qual é a minha luta? Então, é a minha luta dentro da negritude? Então, quais são essas atitudes ou propostas sociais que eu faço? Onde é que eu compro? Como é que eu me articulo dentro dessa cultura que me reconheço dentro da negritude brasileira? E também pensar que daqui a pouco algumas pessoas falam, realmente eu acho que eu sou branca. Eu tenho uma outra vivência, eu me coloco, me autodeclaro e me reconheço assim. É que a branquitude, ela tem essa história colonial que ela precisa enfrentar também de alguma forma. Olhar, sim, os meus avós foram senhorzinhos, sim, eu tenho posses não sei aonde por conta dessa violência que aconteceu dentro do nosso país, né? O reconhecimento desse privilégio, né? E assim, né? às vezes, mas se fala muito, eu não gosto da palavra culpa, né? Porque as pessoas usam muito a palavra culpa. Não, a gente não tem que sentir culpa, mas a gente tem que assumir responsabilidades. Não. Assumir responsabilidades e entender que também é possível você reconhecer situações e você entrar num trabalho de reparação. Mesmo que quem tenha provocado aquela situação não tenha sido você, que esteja dentro da tua ancestralidade, né? E esses diálogos são muito importantes. E eu reputo que eu tenho uma menina de 12 anos e eu reputo que a gente precisa ter essas conversas todos os dias. E a minha filha, ela é muito branca. O meu marido é de ascendência italiana, também é árabe, a gente foi misturando, e ela é uma criança branquinha. Já lida branca. Eu imaginava, quando eu estava grávida, que eu fosse ter uma criança mais parecida comigo, o cabelo mais crespo, mas ela realmente é a minha cara, mas ela é uma criança bem caucasiana, meu irmão, bem branquinha. Lida socialmente. Lida socialmente como, e certa feita, ela e meu marido pegaram o Uber, eu precisava ficar em casa e tal. E eles iam para um evento. Isso já faz tempo, ela tinha uns 9 anos. E aí, dentro do carro de aplicativo, o motorista começou a falar coisas racistas. Por quê? Porque meu marido é branco, dos olhos claros. Você achou no direito, né? A minha filha branca, ele sentiu o conforto. E ela foi sentindo um desconforto, e ela começou a discutir e chamou o cidadão de racista e começou a berrar e chorar dentro do carro. Falou, você é racista. Você é racista, não sei o que. E daí sempre aquela coisa quando a pessoa se depara com uma pessoa de pele branca antirracista, mas por que você está defendendo, né? Você nem é preto. Mas eu tenho a minha mãe e eu tenho a minha avó e o que você tá falando é um absurdo e é inaceitável. Meu marido desceu, me ligou, falou, olha, aconteceu isso, ela está descontrolada. Eu não me descontrolei, porque se eu me descontrolasse ia ficar muito ruim. Então eu pedi pro carro parar, a gente já estava chegando, terminou de chegar a pé, e ela tá tão nervosa que ela nem quer fazer o que ela veio aqui para fazer, que era uma brincadeira num shopping e tal. Aí eu peguei, conversei com ela, acalmei ela e parei para pensar. Eu falei, mas eu não vou deixar essa coisa assim. Eu não estava junto, eu não vi. Mas a minha filha sofreu esse episódio e isso foi traumático para ela. Liguei para a empresa, escrevi, dei uma nota e tal, né? Porque eu que tinha pedido o carro. Mas não deu 10 minutos, a empresa ligou para mim. E eu relatei o episódio e falei, olha, nós estamos desligando imediatamente. Assim como foi desligada a mulher racista lá da empresa, veio hoje uma nota de uma mulher que cometeu um ato de racismo lá em Florianópolis, num jogo de futebol, né? E ela foi desligada da empresa. No meu contexto, eu acho que essas situações, a partir do momento que a sociedade começar a lidar assim com esses problemas, né? Em que uma piada machista, racista, xenofóbica chega e você vira e fala, você tá rindo do quê? Aonde está a graça? Jogar o constrangimento, né? Exatamente. Expor.
Então, aconteceu um episódio num grupo, tava lá, a pessoa fez uma observação, falou, olha, gostaria que você explicasse se isso que você tá colocando é só uma piada sem graça ou se é transfobia. E a pessoa se ofendeu, falou, não, então, isso aqui, se pareceu transfóbico para mim, pode ter parecido para outras pessoas. Não use mais esse tipo de comunicação. Eu acho que a gente também tem esse papel. E a arte cumpre esse papel maravilhosamente bem. E eu trago o Nego Bispo de novo, que ele fala, estamos vivendo uma guerra de narrativas. Então, são dessas palavras que já basta. Né? Esses dias eu estava vendo uma mulher dizendo assim, será que a gente consegue passar 24 horas sem a violência contra a mulher? Eu falei, caramba, 24 horas. Olha o sonho. A gente só quer um dia. 24 horas sem um racismo. 24 horas sem uma violência doméstica. Imaginem, a gente tá falando de um dia. Um dia. Sonho. Um dia. E uma coisa também que Raçudas traz, que é bem interessante, é a própria ciência, Dani. E aí a gente convida o espectador, o ouvinte que está aqui, para se achegar mais uma vez ali, digo, na Alfaiataria, às 19h30. Temos mais 6 apresentações, de quinta a domingo, 19h30, e sábado e domingo, 16 e 19h30. Essa classe trabalhadora aqui, essas classes trabalhadoras aqui trabalham duas. Sábado e 2 domingo. Para vocês, ouvintes da Rádio Educativa AM. Cultura. Rádio Cultura AM. E dentro desse programa aqui, da Café Que Se Dane, a gente convida para vir assistir e conversar sobre ciência e racialidade no Brasil. Super importante, gente. Sueli, fique à vontade. Eu acho que eu só quero reafirmar este convite. O teatro é a arte do encontro, é a arte da presença, é a arte do vivo. O espetáculo só acontece com o encontro com o espectador, com a espectadora. Então, para nós, artistas da cena, o grande barato é o encontro. É a gente poder ter o espaço para dialogar em poesia, para dialogar na dimensão da arte, que é isso que a gente quer e que é isso que a gente veio fazer nesse mundo. E eu gostaria só de reforçar esse convite. Venham para a Alfaiataria, o encontro é bom, Raçudas é um convite para a gente pensar um pouco sobre o Brasil e sobre quem somos dentro desse país. E, Dani, só finalizando aqui, a palavra falando de... Falei tanto do Nego Bispo, que é uma das referências do nosso trabalho, assim como Ayrton Krenak, assim como tantas outras referências. Não sei se quer dizer algum nome a isso. Leda Martins. Leda Maria Martins. São vários Sueli Carneiro. Pensadoras e pensadores que estão, nesse momento, mergulhados nessas questões, nessa complexidade que é a questão de raça, e cor, e, claro, os atravessamentos sociais, machistas, que passam por ali. E aí, Nego Bispo diz assim, quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente é a gente e outra gente. A gente rende. Isso é muito bacana. Gente, eu quero aproveitar esses segundos finais para agradecer todo mundo que tá na escuta aí ou assiste a gente. E existem pessoas que estão sempre com a gente. O Antônio Marcos, lá de Itaperuçu, sempre tá ligando aqui, tá falando com a gente. Um abraço, Antônio Marcos. O Jax, que tá sempre aqui fazendo comentários, né? Apresentou aí a solidariedade dele total ao Renato Freitas. O Tony, né? A nossa chefa aqui, Isabel Kmelly, também tá lá dentro ouvindo, dizendo que excelentes falas. E realmente, gente, o programa de hoje começou na pauleira, terminou na pauleira e sacudiu a sua cabeça. E para você ter sua cabeça ainda mais sacudida, hoje tem, né? Porque hoje é quinta, hoje tem Raçudas lá na Alfaiataria. Qual que é o endereço lá? É Rua Riachuelo 266. Rua Riachuelo 266, Centro Curitiba, Alfaiataria. Centrão, gente. Centrão. Rua Riachuelo 286, hoje é feriado. Vai lá assistir. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque vai trazer muita reflexão, muita coisa bacana. E eu sempre digo aqui, sou uma defensora ferrenha da arte, do teatro, da música, principalmente do teatro, porque a pessoa que entra dentro do teatro assistir um espetáculo nunca é a pessoa que sai, né?
E você pode assistir um espetáculo hoje. Se ele for remontado daqui a 1 ano, você vai ter dele outras percepções. Então a arte é uma roda viva na cabeça da gente. E eu agradeço muito, muito, muito vocês terem estado aqui com a gente. Foi um papo extremamente, assim, incrível pro dia de